Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Tudo bom? Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Canas agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convidamos para acompanhar a transmissão da 16ª sessão ordinária do ano de 2025 e da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas, através do portal da TV Câmara na internet www.camaracanas.sp.gov.br. Esta é a 16ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Presente. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Presente. Rafael dos Santos Francisco. Presente. Reginaldo César dos Santos. Presente. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De conformidade com a Lei Municipal número 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada.
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Continuando, de acordo com o artigo 214, parágrafo 4º do Regimento Interno, a fase do expediente será reduzida em 30 minutos. Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 7 de 10 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 19ª sessão extraordinária, subsequente, realizada em 7 de 10 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 20ª sessão extraordinária, realizada em 7 de 10 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Coloco em votação a ata da 21ª sessão extraordinária subsequente, realizada em 7 de 10 de 2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Foi aprovada por unanimidade de voto. Continuando, solicito ainda do primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Expediente da Câmara e Prefeitura. Ato 09/2025 da Presidência da Câmara Municipal de Canas. Considerando que na data de 20/10, a Prefeitura Municipal de Canas enviou para esta Casa de Leis decreto número 38, que altera o decreto municipal 17 de 21 de janeiro de 2025, que dispõe sobre feriados e pontos facultativos no ano 2025 para a administração pública municipal. Considerando que o prefeito municipal, o senhor Gustavo Zanin Lucena Famadas, usando das atribuições que lhe confere a lei orgânica municipal, estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 27 e 28, em decorrência do dia do servidor público no dia 28 de outubro, terça-feira. O vereador Laertes Zanin, presidente da Câmara Municipal de Canas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 19, inciso I, letra A do Regimento Interno, resolve: 1. Estabelecer ponto facultativo na Câmara Municipal dias 27 e 28 de outubro, em decorrência do dia do servidor público no dia 28 de outubro, terça-feira, retornando os trabalhos no dia 29, quarta-feira. Câmara Municipal de Canas, 20 de outubro de 2025, Laertes Zanin, presidente da Câmara Municipal de Canas. Decreto número 38/2025. Decreto número 38/2025, de 7 de julho de 2025, altera o decreto municipal número 17, de 21 de fevereiro de 2025, e dispõe sobre feriados e pontos facultativos no ano de 2025 para a administração pública municipal. Ofício número 273/2025, resposta de requerimentos. As respostas estão na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. Ofício Gabinete 273, resposta aos requerimentos número 51/2025, 52/2025. Expediente externo, convite.
Convite da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. A Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, com imensa alegria, tem a honra de convidar Vossas Excelências para participar da solene celebração eucarística de posse canônica do novo pároco, Padre Genaro Augusto Brandão, a ser presidida por Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo diocesano de Lorena, ocasião em que o sacerdote assumirá oficialmente a missão de conduzir pastoralmente esta comunidade paroquial. 31 de outubro, às 19 horas. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na última sessão ordinária. Moção de apelo número 62/2025. Moção de apelo número 62/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, no sentido de que o mesmo tome providência junto às secretarias de obra para solucionar um problema no asfalto localizado na rua João Mendes de Almeida com a rua que liga o bairro São Judas Tadeu. Plenário Antônio Carlos Ventura, 17 de outubro de 2025, Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 62/2025. Está Pela em ordem. discussão. Pela ordem, está com a palavra o vereador Edson por 5 minutos. Falou diferente. Boa noite, vereadores, mesa administrativa, a todos os funcionários, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, eu entro com essa moção de apelo, né? É uma moção de apelo, mas não aí agredindo aí a secretaria, né? Mas é que já foi feito indicação, já foi falado nessa tribuna em relação a esse buraco que tem lá entre essas duas ruas, né? Rua João Mendes de Almeida, que liga ao bairro São Judas Tadeu. Inclusive, esses dias choveu, né? Ali está um grande risco de acontecer um acidente, vereadora, por quê? Enche de água, fica aquela bacia de água, né? Foi uma falha ali que a empresa deixou ali, né? Afundou o asfalto. Então, por isso estou entrando com essa moção de apelo aí, para que o Paulo possa estudar a possibilidade de fazer o quanto antes, né? A gente sabe que a demanda da Secretaria de Obras, ela é bastante efetiva, mas também não podemos deixar de estar cobrando esse serviço da Secretaria, porque é de suma importância, presidente. E então eu peço aí carinhosamente aí que o prefeito, ao secretário, que está fazendo aí um excelente trabalho junto com os seus funcionários, né, Maurício e todos que acompanham eles por ali. Então eu peço, né, encarecidamente, que o vereador Nando, eu não sei se ele entrou com uma indicação, mas ele falou desse problema, acho que, se eu não me engano, na sessão passada, ou retrasada. E por isso eu resolvi entrar com essa moção de apelo, que eu passei lá e a situação está bem de calamidade, entendeu? Antes que aconteça um acidente ali. É mais por isso essa moção de apelo, tá bom, presidente? Continua em discussão a moção número 62/2020. Pela ordem, está com a palavra o vereador Nando por 5 minutos. Eu venho nessa tribuna também, uma boa noite a todos, colega, Thalícia, doutor, funcionário da casa, uma boa noite a todos. Eu também, vereador, eu fiz mesmo, porque chegou até, caiu um motoqueiro lá, e é bem na curva, já teve até já um rapaz de moto, caiu lá. Então eu não quis nem entrar com moção de apelo, né, porque eu acho que, que a gente fala, uma empresa vem no município, faz a obra, leva o dinheiro a vez embora e depois deixou lá, entendeu? Porque aquele problema lá foi da empresa Sabesp, não foi da prefeitura, né? Agora largou para o município aí, né? Tá um buraco feio lá e também acho que, não sei quem foi lá, colocou pedra lá
tá mais perigoso ainda, entendeu? Porque aí seca, fica aquelas pedras lá, os motoqueiros viram lá, aconteceu um acidente lá com um rapaz lá também de moto. Então isso é muito, né? Olha, Paulo, vai lá, por favor, compra umas asfalto aí, alguma coisa, ou cobra a empresa, entendeu? Porque, olha, lá tá uma esquina muito perigosa, né? Agora também vai ter a sexta-feira aí, ó, a inauguração das casinhas lá, vão passar lá, tá aquele buraco lá, enorme lá, entendeu? Acho que podia, né, tentar arrumar um asfalto urgente, pôr lá, entendeu? Porque acho que a secretaria pode fazer isso aí, né? E essa empresa não foi só lá que fez, não. Olha o viaduto, a situação que está o viaduto também, entendeu? Ela veio, fez, maquiou o viaduto e largou. Tá lá cheio de buraco lá, por causa dela, né? E ela veio também, quebrou o bico do viaduto, tudo nisso, essa empresa. É só isso, uma boa noite. Continua em discussão a moção de 62/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Moção número 63/2025. Moção de apelo número 63/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciano Famadas, e ao secretário de obras, para que os mesmos possam fazer a finalização da obra da quadra de esporte localizada no bairro Bela Vista, CDHU. Plenário Antônio Carlos Ventura, 17 de outubro de 2025, Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 63/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson Nenê por 5 minutos. Presidente, retorna a essa tribuna, já desejando aí uma boa noite para o excelentíssimo prefeito, que está aqui nos acompanhando. Presidente, eu entro também com essa moção de apelo, né, devido, né, a algum tempo que aquela obra está inacabada. Então, eu peço aí ao prefeito, ao secretário, né, eu sei que aí o secretário está fazendo um excelentíssimo trabalho aí na Secretaria de Obras, né, fazendo obras, mostrando aí a cara da cidade. A entrada da cidade hoje já é outra cara, né? Todo pintado, as guias, sarjetas. Então está um trabalho excelente. Mas eu gostaria, né, que, tipo assim, antes que comece outra obra, que possa encerrar aquela obra lá do CDHU. Até porque a gente também mora no bairro e a gente acaba sendo cobrado várias vezes que passa por ali. É por isso que eu estou entrando com essa moção de apelo, presidente. Para que possa estudar a possibilidade lá, prefeito, de terminar aquela obra lá, tá bom? Obrigado. Continua em discussão a moção número 63/2025. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Boa noite a todos, a toda a mesa administrativa, aos vereadores dessa casa. Boa noite aos funcionários dessa casa, ao prefeito municipal, Gustavo Lucena, a todos que nos acompanham aqui do plenário e também através da TV Câmara. Eu quero aproveitar essa moção de apelo do vereador Nenê e trazer aqui como algo extremamente benéfico, né, essa moção, entendendo que realmente existem algumas demandas iniciadas e que ainda não foram concluídas no município. E todos nós sabemos disso, é algo extremamente comum em todo o ambiente político. Inclusive, quando a gente olha para a política a nível macro, né, a nível nação, a gente percebe o quanto que é comum inúmeras obras, né, iniciarem e, de repente, a gestão futura, ela nem conseguir dar continuidade. E grande parte da população sofre muito dano porque não há uma cultura geracional de concluir isso. Mas agora, se tratando da mesma gestão, eu acredito que uma das realidades que coloca um ponto final nisso de uma forma muito saudável
é nós termos a cultura de mutirão. Eu já falei uma vez com o prefeito sobre isso, iniciamos o ano falando sobre isso, e eu quero aqui usar dessa moção do vereador Nenê para reafirmar à Secretaria de Obras, ao Paulo, a todos os responsáveis pelo planejamento desse setor, da importância de olharmos para Canas, essa pequena cidade, entendendo que quando nós nos movemos de forma coletiva, levando, eu sei que nossa mão de obra é muito limitada, nós temos plena consciência disso, mas quando nós levamos o corpo dessa mão de obra de forma mais efetiva, a partir desse mutirão, nós temos uma melhor condição de concluir uma obra num bairro, transicionar uma obra para outro bairro, e assim a gente vai avançando, antes de iniciar algo, concluir de fato, porque a gente consegue ser muito mais efetivo. Eu digo, por exemplo, para os trabalhos aqui dos vereadores, grandes coisas que a Secretaria de Obras tem feito, nasce também da indicação dessa casa. E muitas vezes nós estamos, assim como viemos aqui cobrar, nós estamos muito afim de poder vir aqui agradecer, de mostrar para a população que a solicitação, que na verdade nasceu da ideia deles, foi atendida, o município realizou, o Poder Executivo fez, mas de repente a falta de um detalhezinho, de uma coisa inacabada, de uma coisa que ficou para depois, impossibilita isso. Sei que isso seria inédito nessa cidade, tá? Eu tenho certeza que quando nós olhamos para as gestões anteriores, nós nunca tivemos a oportunidade desse trabalho em mutirão, mas eu acredito, prefeito, que seria algo extremamente adequado fazermos essa linha como um projeto piloto aqui para Canas e ver os nossos bairros avançando muito bem. Muito obrigado a todos. Continua em discussão a moção 63/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Moção de aplauso número 64/2025. Queria aqui agradecer a presença do prefeito Gustavo, agradecer ao Ricardo aqui do Vale Vivo. Seja bem-vindo aqui na nossa sessão de Câmara. Moção de aplauso número 64/2025. Apresento à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária, moção de aplausos para o senhor Kleber dos Santos pelo excelente trabalho que vem realizando com jovens no esporte na modalidade futebol. A presente moção de aplausos se faz necessário, tendo em vista que o senhor Kleber realiza junto aos jovens um ótimo trabalho voltado para o futebol de base, não somente focado na prática esportiva, mas também na formação desses jovens que têm um futuro promissor no esporte e na vida. Plenário Antônio Carlos Ventura, 17 de outubro de 2025. Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção 64/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Nenê por 5 minutos. Presidente, agora eu retorno a essa tribuna, né, para falar um pouquinho dessa moção de aplauso ao Kleber, né, Kleber dos Santos, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aí junto às crianças, né, no esporte. Essa moção de aplauso é merecidíssima, né, porque até mesmo antes de ser vereador, eu já acompanho o trabalho dele, E por isso, né, hoje como vereador, tenho esse parecer na minha mão aqui, que eu possa estar fazendo esse documento, né, homenageando aí pelo excelentíssimo trabalho, né. Quero falar um pouquinho aqui da história do Kleber, né, ele não chegou ainda, mas quero falar aqui um pouquinho. É uma leitura, tá bom, gente? Mas leio rápido, tá bom? O Kleber, ele iniciou suas atividades com o projeto UCAM Alto Cruzeiro, que mais tarde passou a ser conhecido como Dragões Laranjas, CDHU, abrangendo jovens do bairro Bela Vista e diversas outras comunidades. Atualmente, o projeto segue suas atividades na quadra municipal, oferecendo oportunidades de práticas esportivas, desenvolvimento social e formação de valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe. Seu comprometimento
dedicação tem contribuído significativamente para o fortalecimento do esporte local e para a inclusão social de crianças e adolescentes, tornando-se exemplos de liderança e cidadania. Diante de tamanha contribuição, esta Casa de Lei expressa seu reconhecimento, admiração e aplausos ao senhor Kleiber dos Santos por sua relevante atuação em prol da juventude e do esporte em nosso município. Então, presidente, essa moção é feita de coração, tenho certeza aí que os demais vão votar favorável, né? Mas eu fico um pouco chateado, né, aproveitando o ensejo do prefeito, que, né, quando se faz uma matéria pela prefeitura, que possa respaldar, né, porque o Kleiber foi ele sim o responsável de trazer essa avaliação da Inter de Limeira aqui em Canas, certo? Então, eu penso comigo um pouquinho assim de empatia para citar, né? Ele é uma pessoa que trabalha no esporte, se eu não me engano, não é remunerado, mas a prefeitura dá um apoio, né? Que quando tem jogos que eu acompanho, Jacap e outros jogos com Kleiber, mas que possa citar lá dentro da matéria, né, respaldando, isso é interessante, é legal, né, para não, aí cita lá várias pessoas, e uma das pessoas responsável por esse evento, que até digo mais, que deveria ter mais aqui no município, né, esse evento, onde esse evento em si, a gente sabe que o esporte, ele atribui bastante na vida das crianças, do ser humano. Então, eu peço encarecidamente à Secretaria de Esporte, o prefeito que está aqui no momento, que sempre que fazer uma matéria, que possa respaldar todos, né? Não deixar a pessoa, não sei, não foi maldade, mas que respalda lá o cara, né? O Kleiber, que vem fazendo aí um belíssimo trabalho, né? E outra coisa que eu quero também ressaltar aqui, parabenizando aí o Renan Meneghetti pela secretaria, pelo campeonato que ele fez aqui, trouxe, né, dos quarentões, parabéns aí para o Vitrine, que foi campeão, para o Sevete, vice-campeão, mas eu quero dar aquela puxadinha de orelha, sabe, mas de forma carinhosa, que possa fazer esses eventos com criança. Hoje, a gente sabe que tem tanta criança, gente, tanta criança que apareceu nessa avaliação da Inter de Limeira, então tem como fazer ali um trabalho mais intenso com essas crianças. Então eu peço para o Renan olhar com carinho aí o lado das crianças, tá bom, prefeito? Para ter mais campeonato, mais eventos para eles. É só isso no momento. Continua em discussão a moção 64/2025. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de voto. Moção de apelo de 65/2025. Moção de apelos número 65/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o egresso plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin e Luciana Famadas, no sentido que o mesmo possa melhorar a iluminação no acesso lateral que liga a rua João Mendes de Almeida ao bairro Santa Terezinha, em frente à guarita da linha férrea. Plenário Antônio Carlos Ventura, 17 de outubro de 2025. Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Está em discussão a moção número 65/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson Nenê por 5 minutos. Eu queria agradecer aqui a presença da pastora Cida Lima e seu esposo Tony Lima. Obrigado pela presença. Presidente, também voltando a falar de moção de apelo, mas deixando aqui bem claro, prefeito, moção de apelo que eu estou entrando
de uma forma carinhosa, até porque já foi feito indicações e tal, entendeu? E acredito que acho que a moção de apelo ela é respondida, né? Não sei. Mas o Rafael já teve aí seus documentos colocando lá, pedindo iluminação, o Gu Silva. A gente sabe que ali é complicado, né? Porque a linha férrea, a MRS, é complicado mexer com eles. Então, só que eu sei que ali, ao lado da guarita, prefeito, tem um passeio, né? E as crianças descem ali do ônibus. Por isso que a preocupação aí já teve lá atrás, na outra gestão mesmo. O Rafael já falou disso, o Gu falou disso, mas já tive lá no local com o secretário Paulo. Não dá para fazer tanta coisa, né? E foi colocado também na época que eu já tinha pedido, aqueles holofotes, né? Só que ele amenizou bastante, clareou bastante, mas só o início. Então, até lá o final, e hoje a gente sabe aí do perigo, né? Do que está acontecendo no mundo inteiro, assalto atrás de assalto. Então, eu já conversei com o Paulo, a gente já achou uma solução lá e logo, logo vai estar resolvido essa situação de colocar um pouquinho mais de iluminação, clareando mais para frente lá o caminho do pessoal. É só isso, presidente. Continua em discussão a moção do 65/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Infelizmente, o expediente hoje é 30 minutos. As demais proposituras vão ficar para a próxima sessão. Continuando a sessão, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Laerte Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Presente. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Presente. Edson Afonso de Lima. Presente. Rafael dos Santos Francisco. Presente. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Presente. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Em única discussão e votação, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício 2023, e o julgamento das respectivas contas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Tratam-se de contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício 2023, processo ETC 004061-989-23, dígito 2, de responsabilidade da senhora Silvana Comeic da Silva Zanin, prefeita municipal responsável pelas referidas contas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 1º de abril de 2025, por decisão da primeira Câmara, decidiu emitir parecer favorável com determinações e recomendações à aprovação das contas do Executivo Municipal. Por outro lado, o Tribunal de Contas ressaltou o cumprimento dos índices legais e constitucionais de despesas, aplicação no ensino, 34,10%, recursos do Fundeb aplicados no exercício, 100%, aplicação na valorização dos profissionais da educação no importe de 100%, despesas com pessoal e reflexos 53,93%, 96%, aplicação na saúde 15,96%, praticado pelo responsável pelas contas em exame. A responsável pelas contas foi devidamente notificada para apresentar eventuais esclarecimentos. Pois bem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem papel fundamental no auxílio do Poder Legislativo no julgamento das contas do Poder Executivo, de responsabilidade do prefeito municipal, e no exame, caso a Corte de Contas emitiu parecer favorável para a aprovação das contas em exame. Assim, salvo o melhor juízo, opino pelo acolhimento do parecer para julgar regulares as contas. Sala das Comissões, 16
de outubro de 2025, relatora Valmir Aparecido Lafayette, membro Reginaldo César dos Santos, homologa ao seu Moreira da Cunha Júnior. Solicito ainda que seja franqueada a palavra ao representante ou responsável das contas da Prefeitura Municipal de Cana, exercício de 2023, para realizar defesa em 20 minutos, caso o mesmo esteja presente. Não está presente, então vamos continuar. Está em única discussão o parecer do Tribunal de Contas. Está em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, vereadora Thalissa, funcionários da casa, população que nos acompanha aqui, né, no plenário, ao nosso prefeito municipal, Gustavo Lucena, a todos, aos meus irmãos em Cristo, né, pastora, seu esposo, ao Ricardo, jornalista, ao Kleiber, que acabou de chegar, né, juntamente, a todos, meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer aqui algumas considerações relacionado às contas que nós vamos votar na data de hoje, as contas da Prefeitura do exercício de 2023. Como já foi colocado no parecer da comissão, o Tribunal de Contas, ele optou pela aprovação das contas. E só a caráter de explicação, né, para a população, sobre este momento, né, que nós estamos votando, o Poder Legislativo, ele é o titular do controle externo, auxiliado pelo Senhor presidente, retomando aqui, né, eu dizia que as contas da prefeitura, ela é de responsabilidade do município, da Câmara, que é o titular, né, do controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, que auxilia o Poder Legislativo no aspecto técnico. E o Tribunal de Contas emitiu o parecer, né. É importante a gente destacar aqui, senhor presidente, que as contas do Executivo, seja ele qual for, se nós fôssemos fazer um histórico de Canas, desde do saudoso seu Nardinho até a última, que foi justamente a ex-prefeita Silvana, todos, né, quando tiveram suas contas aprovadas, né, eu sei que teve outros casos que foram reprovados, mas quando tiveram suas contas aprovadas, em todas elas tiveram recomendações e determinações do Tribunal de Contas. Então, todas as contas dos gestores, eles veem com essas recomendações, porque é impossível, né, qualquer gestor fazer uma administração que não tenha apontamentos, né, do órgão de controle como recomendações para melhorias e tudo mais. Então, todos aqui, sem exceção de nenhum, tiveram. Agora, o que o Tribunal de Contas coloca como aprovação diz respeito, senhor presidente, aquilo que rejeita a conta, né, que são as aplicações constitucionais, como aplicação no ensino, aplicação na saúde, pagamento de precatório, o índice de percentual de pessoal, repasse para a Câmara Municipal, né, e outras coisas de caráter constitucionais. Essas, né, todas foram alcançadas pelas contas de 2023, razão pela qual o Tribunal de Contas optou pela aprovação. Muito embora aqui, né, há um parecer pela desaprovação por parte do Ministério Público de Contas, há de se explicar que o MP aqui descrito nada tem a ver com o MP que a gente conhece, né? Esse MP, o Ministério Público, o Ministério Público atua dentro do Tribunal de Contas. É o Ministério Público de Contas,
não o Ministério Público como nós conhecemos aí. E o Ministério Público, o caráter dele é de acusação, né? Então, para dar esse equilíbrio, né? Então, normalmente, o MP, ele sempre vai optar pela reprovação quando tiver vários apontamentos, como é o caso dela. Mas a ATJ, né, que é a assessoria do Tribunal de Contas, optou pela aprovação. E o conselheiro, que é o que vai dar a palavra final, ele sempre segue a ATJ, né, que é a assessoria técnica do tribunal. Então, como nós temos apenas recomendações, né, e aquilo que é constitucional, só peço mais um minuto, senhor presidente, pelo fato de ter perdido lá o tempo, tá? Pelo fato de nós termos aqui recomendações que não macula as contas, e aquilo que é índice constitucional foi aplicado, e o Tribunal de Contas, ele optou pela regularidade, o meu voto também vai ser acompanhando o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação dessas contas também. Entendendo, e assim eu concluo, que recomendações todos os gestores terão, todos, ninguém ficou isento disso. O que a gente precisa observar são os índices constitucionais, e esses foram atendidos. Neste caso, entendo que merece, sim, a aprovação das contas. Esse é o meu posicionamento e o meu voto também nesta noite, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite à pastora Cida, seu esposo. Uma alegria tê-los aqui. A todos que chegaram da pós também, boa noite. Muito bom tê-los aqui nessa casa. Ao Kleiber, que acabou de ser homenageado aqui pelo vereador Nenê, em honra ao seu trabalho, aquilo que tem desenvolvido aqui na área esportiva do município. Mas agora, falando de uma forma específica, nós estamos hoje diante da oportunidade de analisarmos, né, e votarmos as contas públicas do exercício de 2023 da gestão anterior. E acredito que essa é uma das atividades ou das funções mais específicas e importantes de um vereador. Entendermos que, embora haja um posicionamento claro do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, nós também temos como algo muito importante a contrapartida legislativa da situação. Respeitando, obviamente, as questões técnicas, respeitando a institucionalidade de todo esse processo. Mas hoje eu quero aqui, de forma bem simplificada, dizer que, não apenas usando o ponto que o vereador Alceu Júnior trouxe aqui para nós, da constitucionalidade dos princípios bases da administração em 2023, que, tendo sido eles cumpridos, fez com que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pontuasse favoravelmente a essa questão da aprovação das contas. Mas o que eu quero trazer aqui, uma ressalva muito importante, é trazer a clareza que nós, vereadores, nós temos esse grande compromisso de, mesmo que votando junto com o Tribunal de Contas, nós temos o compromisso de observar de forma detalhada, de forma minuciosa, cada um dos apontamentos que trouxeram, de certo ponto, algum dano ao município ou, de certa forma, à gestão. E nós temos aqui inúmeros apontamentos. Apontamentos estes que fizeram, inclusive, com que o Ministério Público de Contas, que não é o Ministério Público Federal ao nível que nós conhecemos, dessa mesma abrangência, mas o Ministério Público de Contas, analisando cada uma das deficiências apontadas na gestão de 2023, pontuou exatamente da seguinte forma: o Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável devido às deficiências na gestão qualitativa, a qualidade da forma com que os recursos públicos foram evidenciados em nota do índice do IGM. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que foi a gestão em 2023, nós entendemos de uma forma muito importante. Houve o cumprimento base e, por isso, segue um caminho de aprovação, mas, ainda assim, nós temos inúmeros apontamentos que são altamente significativos. O nível, o índice, a classificação dessa gestão em 2023 foi uma classificação de ordem C. Péssima, ruim. E isso traz para nós o que, de fato?
Isso traz para nós uma responsabilidade, e eu quero trazer isso aqui a vocês hoje rapidamente. Isso traz a nós uma responsabilidade de olharmos para esses apontamentos que a gestão passada teve e entendermos que estes apontamentos são fontes que promovem a possibilidade de, como vereadores, indicarmos isso com muita abrangência ao município, ao executivo, para que não aconteça mais. Porque se tem uma coisa muito poderosa em enxergarmos onde uma gestão passada errou, é sabermos que nesses exatos lugares nós podemos evidenciar acertos, mudanças, recálculos de rota. Realidades que não aconteceram na saúde e podem acontecer agora. Realidades que foram apontadas em índices da educação. Porque embora tenhamos na gestão passada o sistema SESI, nós não tivemos apontamentos positivos na gestão. E isso faz com que nós tenhamos seriedade em olhar para o índice educacional e desejar isso. Nós queremos que os índices de Canas aumentem, melhorem, se aprimorem. Nós queremos que a classificação da gestão nos próximos anos não seja mais C, mas que seja B, que seja A, e que nós possamos evoluir nisso. Então, o meu voto segue junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável a esse órgão técnico, mas eu quero deixar bem claro, é um voto extremamente institucional. Porque politicamente, olhando estes dados aqui do apontamento, nós discordamos certamente em muitas coisas de tudo que aconteceu em 2023 nessa cidade. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Edson Nenê por 5 minutos. Bom, presidente, eu quero falar um pouquinho das contas da prefeita, né? Primeiramente, dar os parabéns, né? Porque, para mim, como o próprio Rafael falou, a gente tem que analisar ponto por ponto, mas não tem como, 100% é só Jesus, né? Apontamentos pelo Ministério Público sempre serão apontados, Desde que eu estou aqui nessa casa como vereador, que eu já votei em contas, sempre teve as suas ressalvas, teve seus apontamentos pelo Ministério Público. Então, eu venho a essa tribuna, né? Desde já, meu voto é favorável e parabenizo a prefeita pelo excelentíssimo trabalho que tem feito na cidade de Canas, né? E é isso, o Ministério Público, eles sempre vão ter algumas coisas para apontar, seja na gestão dessa, não, olha, até agora eu não votei numa conta aqui que não teve apontamento pelo Ministério Público. Então, mais uma vez, deixei meus parabéns pelo prefeito, para ex-prefeito Silvano Zanin. Continua em discussão, pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra, o vereador Laerte, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, quero cumprimentar aqui o público presente também. Eu não poderia deixar de vir essa tribuna falar sobre as contas. Nós, aqui em Canas, eu, pelos anos que eu tenho de casa, já votei nas contas de quase todos os prefeitos da cidade. Veio contas até rejeitadas e nós votamos a favorável. Porque são pontos, como o senhor falou, que não são pontos crucial, como investimento na saúde, do índice da saúde, da educação, tal. Agora, o Tribunal de Contas hoje do Estado de São Paulo é um órgão não de punição, é um órgão mais de orientação. Eles se orientam muito, aponta, sim, lógico, aponta ressalvas, pontos, mas não para condenar o prefeito, o presidente da Câmara, tal, a não ser que tenha uma coisa muito grave, né? Muito grave. Mas tudo os apontamentos é para consertar. Agora, se o gestor continuar nos mesmos erros, aí sim, aí a canetada é feia. Pode parar até na cadeia. Então, a gente vê assim, todos os prefeitos que passaram aqui em Canas, independente de todos, vamos falar todos em geral, eles procuraram fazer as coisas certas. Aí uns pegou os tempos mais difíceis, que foi o tempo da pandemia, né, que tudo foi muito mais difícil. Outro pegou tempos mais fáceis,
outro pegou tempos que não tinha dinheiro, era difícil o dinheiro no caixa da prefeitura, né? E como o Gustavo está pegando agora, que tem precatório, tem isso, tem aquilo. Então, tem as dificuldades. Mas, assim, em geral, a gente tem que falar o quê? Quando o tribunal aponta alguns erros, é para conserto, para fazer conserto, para não deixar acontecer mais e tal. E isso o Gustavo hoje tem que ficar atento nesses apontamentos para ele não cometer o mesmo erro. E eu vejo assim, quando o tribunal aponta favorável, é um privilégio até para o prefeito de ter as suas contas aprovadas, né? E com todas as dificuldades que tem uma administração pública hoje, a cobrança é muito grande, a lei de responsabilidade fiscal hoje é muito apertada mesmo, não tem esse negócio de moleza mais não, que nem antigamente o prefeito metia caneta e fazia o que queria. Antigamente, que eu digo assim, há 20 anos atrás, né? Mas de uns tempos para cá ficou muito difícil. Mas, que nem eu tive esse tempo atrás, nós tivemos, né, doutor, no Tribunal de Contas, com o Marcos Bertaioli, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, ele falou que mais é para orientação. Agora, no casos graves, é lógico que vai rejeitar a conta e vai condenar o prefeito. Então, nesse caso, eu também voto, né, o presidente também vota, eu já vou até dar o meu voto é favorável também ao parecer do Tribunal de Contas. Continua em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Mira por 5 minutos. Boa noite para o presidente, boa noite para a trás aí. Eu queria falar um pouco rápido sobre as contas da senhora ex-prefeita Silvana Zanin. Trata-se das contas da Prefeitura Municipal de Cana no exercício 2023, protocolado no Tribunal de Contas 00461989232, de responsabilidade da senhora Silvana da Silva Zanin, prefeito municipal responsável pela referida conta. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 1/4/2025, por decisão da primeira Câmara, decidiu emitir o parecer favorável, com determinação e recomendação à aprovação das contas do Executivo Municipal. Por outro lado, o Tribunal de Contas ressaltou o cumprimento dos índices legais constitucionais de despesa aplicado no ensino, 34,10%, recurso do Fundep aplicado no exercício 100%, aplicado na valorização dos profissionais da educação, no importe de 100% de despesa com o pessoal e reflexo de 53,96% aplicação da saúde, 15,96%, praticado pelo responsável pelas contas do exame. A responsável pelas contas foi notificado pelo apresentar eventual esclarecimento. Pois bem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um papel fundamental de auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas do Poder Executivo, a responsabilidade do prefeito municipal, no presente caso das contas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas em exame. Meu voto é favorável. E parabéns para a ex-prefeita, né, pelo trabalho exercido na sua gestão. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem. Pode ir, Nando. Pode ir, Nando. Está com a palavra o vereador Hernando por 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, colega, boa noite, Thalissa, boa noite ao público. Eu venho aqui também falar, né, a gente vem votando conta desde 2017, que eu entrei nessa gestão, vem votando nas contas. Todos os prefeitos, como disse, né, vários vereadores, todos os prefeitos teve seus apontamentos, né, vários apontamentos, né. Então a gente já vem desde 2017 aí, nosso Tribunal de Contas, sempre apontando, como disse
vários vereadores, vêm apontando para não acontecer mais o erro lá na frente, né? Agora da educação, da saúde, todos tem apontamento, né? Mas a gente entende, igual o tribunal vem favorável para a gente as contas, né? Então tem os apontamentos mesmo, né? Várias contas. Não tenho certeza que nenhum prefeito chegou aqui com uma conta 100%. Sempre aplicou bem 18% na saúde, na educação, não sei o que mais, né? Tem várias aplicações dos prefeitos, né? Então, a gente vem aqui também, essa conta agora de 2023, que tem vários apontamentos, sim, tem, né? Como que a de 2024 vai vir também para essa casa, nós vamos estar aqui para votar também, né? Que é 2024 da prefeita também, né? Depois aí o ano 2027 aí vai estar do prefeito aqui, do Gustavo, né? Tenho certeza que nós vamos estar aqui para votar também. Então vai ter apontamentos. Isso né? Eles estão parceiro até, porque explica os erros que não pode mais deixar acontecer. Como disse o Laerte, você aqui falou. Né, vai continuar 3 anos direto? Aí você está querendo também, né? Aí o erro é muito grave, né? E ter o mesmo erro todo ano. Então, eu venho aqui nessa noite e voto favorável. Parabéns, prefeita. Você fez uma administração ótima, sim. Principal na saúde, que a gente viu. Tá? Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, plateia. Boa noite, presidente, mesa administrativa, todos que estão assistindo pela TV Câmara. Eu não poderia deixar de vir aqui, né, para falar sobre essas contas. Primeiramente, minha admiração pela Silvana, primeira prefeita da nossa cidade, que teve todos os índices alcançados, né? E o tribunal, ele é técnico, pessoal. Ele é extremamente técnico e o nosso voto é político. Então, o meu voto é favorável, sim. A gente tem que ter uma ressalva de que todos os prefeitos tiveram apontamentos, todos eles. E isso serviu para que a próxima gestão faça ainda melhor, porque a gente está aqui e o prefeito está lá para fazer o melhor pela cidade, né? Então, cada um vai acertando aquilo que o outro errou para que a gente possa chegar ao objetivo. Continua em discussão. Não havendo mais. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, pedi encaminhamento só para poder complementar aquilo que estava falando, né, na minha fala inicial sobre as contas ainda. Inclusive, estava até conversando com o doutor Emilton antes da sessão. Muito embora, como bem disse a vereadora Thalissa, o Tribunal de Contas é um órgão técnico, né? Então, a análise lá do tribunal, né, teoricamente, é técnico. No entanto, até o Tribunal de Contas, ele comete seus erros, né? E nós tivemos um exemplo aqui, na nossa cidade, de um erro do próprio Tribunal de Contas. Isso, para mim, é bastante claro, porque aconteceu justamente na época que eu era o contador da Prefeitura de Canas, né? Em 2008, quando o Tribunal de Contas reprovou nas contas do Valderez, que foi até abril, né, depois ele tinha saído, entrou o Chico e terminou o ano 2008. E reprovou por conta da supostamente não aplicação no ensino, né? E eu me lembro, né, eu me recordo até de quem era o auditor na época, né? E por ironia do destino, o nome do auditor, né, que fiscalizou essas contas, chamava-se Gabriel Zanin, mas não tem nada a ver com os nossos Zanins aqui, tá? Ele ainda está no Tribunal de Contas, salvo engano, em São José dos Campos, que era justamente a unidade que fiscalizava Canas, que hoje é fiscalizado por Guará. E, naquela ocasião, ele apontou uma aplicação do município de 12%. 12%, o mínimo é 25%. Mesmo que a gente quisesse errar, seria impossível errar, não tem como errar, né? Então,
isso foi algo que aconteceu, né? Depois as contas vieram para cá, o jurídico da casa fez a observação, né, que o cálculo do Tribunal de Contas estava errado, né? Tinha sido até sugerido que a Câmara votasse a favor, e na época lá voltou reprovando as contas, depois entraram na Justiça, e depois retornou essas contas para ser votada na nossa gestão, na legislatura passada, né? Para corrigir uma falha do tribunal. O tribunal reconhecendo que errou e pediu para que fosse consertado, e coube a legislatura passada consertar essa questão. Então veja que o próprio Tribunal de Contas erra. Então estou pontuando isso por quê? Porque pode acontecer outra oportunidade que o Tribunal de Contas vai errar. Então, ou seja, nós estamos votando hoje porque, analisando as contas, nós estamos observando que está tudo ok, né? Não há nenhum erro, e os índices foram alcançados, parecer favorável, né? Agora, se houver alguma análise que ele deu parecer desfavorável e a gente entende que está errado, cabe a nós, porque a palavra final é da Câmara Municipal. A Câmara, ela é a detentora da fiscalização externa, ela é titular do controle externo. Cabe a nós, a Câmara, né? Claro que para derrubar uma conta do tribunal você precisa de 2/3, né, da maioria aqui, mas é possível derrubar, se a gente verificar que esteja errado, como já aconteceu aqui, né, no passado. Então, deixar isso claro, e complementando aquilo que o vereador falou, né, o Rafael, cabe a gente, né, agora como órgão fiscalizador, pegar essas recomendações e também fazer a fiscalização, né, para que essas falhas sejam corrigidas, né? Então, cabe a gente pegar essas recomendações para que possa ser corrigida, tá bom? Não sei se pode fazer uma parte desse momento. O vereador pediu uma parte lá. Não pode, não. Depende do senhor, do vereador. Pode. Tem 50 segundos. Aproveitando esses segundos finais, eu gostaria de pontuar algo assim muito importante, até dentro da fala do vereador Alceu. Eu acredito que todos, eu também acredito nisso, tá? Piamente, todas as contas virão aqui com apontamentos, isso até 2150, sem dúvida nenhuma. A questão é que os apontamentos que temos fala de precariedade no acompanhamento da execução, ou seja, o tribunal entende que teve coisas precárias em 2023 e deficiências estruturais na gestão. Isso é muito sério, tá? Então, o nosso trabalho aqui é apontar, entendendo que, tecnicamente, o tribunal aponta e, politicamente, nós que estamos na cidade entendemos. E, certamente, nós precisamos entender algo aqui. Tecnicamente, o meu voto também é junto com eles, com o tribunal. Mas falar que temos uma gestão ótima, com apontamentos precários, é bem difícil. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. As contas da Prefeitura Municipal de Cano no exercício 2023 foi aprovada por 9 votos favoráveis. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprova as contas da Prefeitura Municipal de Cano no exercício 2023. Então, foi aprovado por 9 votos favoráveis. Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da explicação pessoal. De acordo com o artigo 121 e parágrafo 1º do Regimento Interno, a ordem de chamada será estabelecida por sorteio. Solicito ao meu secretário, se há vereador inscrito, e procedo o sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior, pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 10 minutos. Senhor presidente, vem aqui essa tribuna agora na fala da explicação pessoal.
Meu cronômetro saiu cronometrado ali pelo vice-presidente. Na minha explicação pessoal, eu gostaria apenas de, uma vez mais, ressaltar, né, aquilo que a gente acabou de comentar sobre as contas da prefeitura, né? É um momento de bastante importância, porque são duas questões que é bom pontuar, porque muitas das vezes nós pegamos uma conta, né? E isso pode também, obviamente, chegar. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu me lembro quando as contas de 2008, que eu acabei de citar, foram reprovadas. Eu estava na prefeitura, era contador, e querendo ou não, foi utilizado uma falha do Tribunal de Contas de um ponto de vista pela oposição na época, né, de forma não muito honesta, digamos assim, né? Explorou uma falha, mas do ponto de vista não muito honesto, porque a gente sabe que há uma briga política, né? Mas a briga política ela deve ficar dentro do campo, no mínimo, da honestidade, né? Se é certo, independente se meu adversário político ou não, né? É adversário político, mas se fez certo, está certo. Se fez errado, está errado, independente de ser meu amigo político ou não. Então, eu acho que, pelo menos, esse é o parâmetro que eu tento seguir, né? Então, a gente precisa entender que nas contas sempre vai haver, como já foi dito aqui, esses apontamentos. Sempre haverão os apontamentos, né? Os apontamentos virão. Existe, sim, aquilo que o Tribunal de Contas entende como pecado capital, ou seja, aquilo que macula a conta. Aquilo que macula a conta é aquilo que não tem reversão mais. Por exemplo, se você não aplicar os 25%, não tem como, o ano já acabou, ele vai ficar comprometido, não tem como reverter mais. Mas uma falha, por exemplo, que foi apontada aqui, várias falhas aqui na gestão da prefeita Silvana, são falhas que podem ser consertadas. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo só para a gente poder passar aí para o próximo item. Falta de AVCB na unidade básica de saúde. É uma falha. Não tem, pelo menos em 2023 não tinha, né, esse AVCB. Não sei se hoje já tem, né? Cabe a gente fazer o quê? Vamos fiscalizar, porque precisa ter. Então isso precisa ser corrigido. Então, ou seja, se na gestão da Silvana não teve, nunca teve, porque quanto tempo tem a unidade básica aí? Então, assim, veja que isso é sanável, isso dá para ser resolvido. Então, há de se dividir, né, ilegalidade com falhas. Ilegalidade é aquilo que você não consegue mais sanar. Agora, falhas você consegue resolver. O Tribunal de Contas analisa assim, querendo a gente ou não, ele analisa dessa forma, né? Então é bom pontuar isso, porque muitas contas virão para a gente votar, né? Então é bom a gente ter esse parâmetro, e a gente sabe que jamais a gente terá uma administração que vai ter 100%, né, de acerto, né? Isso nunca teve, né, em nenhum município, não estou falando só em Canas não, mas qualquer cidade que você verificar, não tem. Tem quantos minutos? Bom, senhor presidente, posto isso, né, vencido essa questão das contas e explicado, né, eu gostaria de trazer aqui uma boa notícia para a nossa população de Canas. Ontem eu recebi uma ligação de que uma verba, né, que nós solicitamos ao deputado federal Paulo Alexandre para a assistência social, no importe de R$200 mil, já está na conta da prefeitura, né? Recebi essa notícia ontem com muita alegria, e eu quero aqui agradecer ao deputado Paulo Alexandre, que quando nós solicitamos essa verba, ele prontamente destinou, né, ainda mais para a área social, que é uma área muito carente dentro do nosso município, e quero agradecer ao deputado Paulo Alexandre por esta emenda. Com certeza, deputado, vai ser importante aqui para a nossa cidade, e tenho certeza que é apenas o início de uma grande parceria que estaremos estabelecendo com o deputado federal
Paulo Alexandre, né, por esta verba de R$200 mil para a nossa assistência social. Obrigado, deputado. Outra coisa, senhor presidente, também fazer aqui menção, né, que próximo dia 24, nós teremos a inauguração, né, das casinhas do CDHU, lá no bairro São Judas Tadeu, né, lá no residencial, a entrega, né, das casinhas lá no bairro São Judas Tadeu, já é a entrega das casinhas, recebeu o nome, né, de Residencial Nova Canaã, né, aquele conjunto habitacional no bairro São Judas Tadeu. São 50 casas que serão entregues às pessoas que ganharam lá, né. É um momento importante porque eu acho que todo mundo sonha, né, pela sua casa própria, né. Eu tenho certeza que essas famílias que irão adentrar nestas casas estão realizando um sonho. Então isso é importante. Deixamos aí o convite a toda a população, já está noticiado aí nas redes sociais da Prefeitura, essa entrega, né, das casinhas no próximo dia 24, às 10 horas da manhã. Outro sim, senhor presidente, eu gostaria aqui de encerrar minha fala nesta noite, parabenizando aí todos os servidores públicos do município de Canas. Haja vista aí que no próximo dia 28 é comemorado, né, o Dia do Servidor Público. E aquilo que a gente sempre comenta aqui, como servidor público que sou, eu sempre digo que o servidor, ele é o maior patrimônio que a prefeitura pode ter, que uma câmara pode ter. O maior patrimônio, porque é o servidor público que faz as coisas acontecer. Então eu gostaria, nesta minha fala, parabenizar, né, os nossos servidores do município de Canas, né, tanto a prefeitura, né, todos os servidores lá. Trabalhei lá por cerca de 12 anos, né, da minha vida, como servidor público, concursado, como contador. Tenho muitos amigos ainda lá, né. Hoje trabalho em outro município, mas também como servidor público. E também desejar aí, parabenizar os nossos servidores aqui, né, da nossa casa, né, aqui da Câmara Municipal, né, faço menção aí, doutor Emilton Amaro Leite, nosso assessor jurídico, dona Raimunda, que é a nossa contadora, né, a Lilian, Márcia Miguel, Luiz Fernando, né, e eu até converso com eles, porque tanto o Fernando quanto a Lilian nós estudamos juntos, né, formamos a 8ª série juntos, inclusive tem até uma foto lá em casa com os dois, né, que é dia eu trago para os vereadores olhar. Parabenizar aí os dois também, da mesma forma, né, a Luciele, eu ia falar o apelido dela, mas não pode falar, né, a Luciele, também parabenizar ela, e também ao Serginho, né, assessor aqui, também servidor, comissionado aqui na Câmara de Canas. A todos estes, né, os meus parabéns por esta data tão importante que merece ser valorizada, merece ser lembrada, merece ser valorizada, né. Temos tanta dificuldade, né, na área pública, infelizmente, nós temos muitos problemas que precisam ser superados, mas não podemos deixar nesta data de apenas parabenizar, né, aos nossos servidores que fazem com que tanto o Poder Legislativo ande, quanto também ao Poder Executivo ande também. Então, a todos os servidores de Canas, os meus parabéns. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Rafael dos Santos Francisco. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 10 minutos. Mais uma vez, voltando a essa tribuna, agora já em fala final, em fase final de expediente, eu quero aqui
trazer alguns pontos extremamente interessantes da última semana que tivemos a oportunidade de estar em Brasília, juntamente com o prefeito municipal, Gustavo Lucena, o vereador Gus Silva e também o vereador Reginaldo, que ninguém conhece como Reginaldo, nosso vereador Capãozinho. Nós tivemos a oportunidade na semana anterior estar em Brasília e ali juntos, né, oficializamos mais de 14 ministérios e também deputados federais sobre algumas demandas extremamente importantes aqui do nosso município, porque nós temos a plena ciência disso. Existem muitas demandas em Canas que não são possíveis, não são cabíveis ao próprio município trazer resolução a elas. Questões maiores, questões mais amplas, questões que exigem recursos do Estado ou da Federação. E nós tivemos a oportunidade de levar algumas dessas demandas para Brasília e nós tivemos inúmeros retornos pontuais. Uma realidade assim muito marcante junto à NTT, que é a Agência Nacional, né, de Transportes. Nós tivemos uma reunião muito importante com um dos seus responsáveis e ali nós solicitamos a antecipação da obra que já está prevista como um prazo final para iniciar em 2030. Nós buscamos uma autorização junto à NTT para adiar essas obras para 2027 ou algo parecido com isso, para que ainda nessa gestão nós possamos ver o início das obras do novo viaduto aqui no município, porque talvez a gente olhe para essa realidade do viaduto, e como há bastante tempo a gente fala sobre isso, e não só nessa gestão, as gestões passadas falam sobre isso, porque semearam muito. Nós temos o pleno entendimento de que o viaduto no município de Canas, o viaduto federal, né, na rodovia federal, não é um trabalho que iniciou em janeiro desse ano, pelo contrário, as gestões passadas se empenharam nisso, os vereadores passados se empenharam nisso, os prefeitos que passaram se empenharam nisso, mas algo assim muito significativo, que nessa fala do representante da NTT, ele deixou bem claro que nos últimos 2 anos e meio, desde que ele está por lá, ele ainda não tinha recebido ninguém do município de Canas, e ali a gente pôde abrir de forma mais ampla, né, o mapa do município. Ele abriu para nós nessa reunião e enxergou exatamente as necessidades que nós temos quanto às entradas e saídas do município. Isso foi algo assim extremamente importante, e eu estou muito, muito empolgado com a ideia de que ainda nessa gestão, nos próximos anos, em breve, muito em breve, nós tenhamos o início das obras desse viaduto na nossa rodovia, na rodovia Presidente Dutra, e eu tenho certeza do quanto isso vai impactar a questão industrial, principalmente aqui no nosso município. E também um presente que trouxemos de Brasília, aqui para a cidade de Canas, foi junto ao deputado federal Rodrigo Gambale, do Podemos, o encaminhamento de uma emenda voltada à área da saúde, no valor de R$250 mil, que já está em trabalho, em plano de trabalho, na fila orçamentária, e que nos próximos dias já tem essa previsão de estar no Caixa Público e já estar no Tesouro do município. E numa conversa, ainda em Brasília, junto com o prefeito, eu pedi para que ele pudesse analisar com carinho, porque nós, vereadores, não temos autonomia orçamentária. Nós não temos a possibilidade de ordenar que um benefício, melhor dizendo, que uma emenda, seja aplicada em determinada esfera. Mas, como temos uma abertura positiva entre o Legislativo e o Executivo nessa cidade, nós pontuamos ao prefeito Gustavo Lucena do quanto seria relevante uma parte, uma fatia desse recurso de R$250 mil ser aplicado para zerarmos a fila dos exames neurológicos e exames similares, como o exame do Bera, exames auditivos, exames de comunicação, exames da fala, voltados em especial às crianças, adolescentes e adultos que estão em fase de diagnóstico ou já estão laudados com algum transtorno neurodivergente. Nós sabemos que esses exames são caríssimos, sabemos que esses exames são de difícil acesso, não só para Canas, gente, é difícil acesso no Estado, é difícil acesso no antigo CROSS, é difícil acesso em todo lugar do Brasil, e a gente sabe que o município, tendo essa possibilidade de usar uma fatia desse recurso, que nos próximos dias estará chegando no município, para atendermos e zerarmos essa fila, eu tenho certeza que nós estaremos fazendo um ponto positivo para a inclusão aqui nessa cidade. Considerando que hoje nós já não temos uma demanda retraída mais dessas consultas neurológicas por conta da chegada do Dr. Nielson, então acredito que seja muito, muito, muito importante. Inclusive era uma das indicações, juntamente com um dos requerimentos que nós iríamos fazer aqui nessa sessão, porém com um expediente reduzido,
não foi possível colocarmos ela aqui em votação, mas tenho certeza que na próxima sessão nós estaremos aprovando aqui, junto aos demais vereadores, aos nobres aqui dessa casa. Então, um ponto assim positivo, diante de todas as coisas que são boas e positivas, e em breve estarão chegando aqui para o nosso município, que trouxemos recentemente de Brasília, foi esse grande benefício de R$250 mil para a nossa cidade. Gente, Canas é uma cidade extremamente limitada em diversos pontos, e eu tenho certeza que R$250 mil bem aplicados, nós conseguimos utilizar muito bem. Resolve todo o problema da saúde? Obviamente que não, mas contribui, somatiza, e essa é a nossa ideia aqui. E finalizando essa fala, eu gostaria de voltar rapidamente ao assunto que tratamos aqui da aprovação de contas da gestão passada, em especial ao ano de 2023, e deixar bem claro que, embora nós estejamos aqui não fazendo apontamentos, tá? Lendo os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque foi este órgão competente que trouxe esses apontamentos aqui a esta Casa de Leis, e quando eu faço uso dessa tribuna para falar à população que nos ouve sobre estes apontamentos, a ideia não era usar desses apontamentos para caminhar para a reprovação, porque às vezes fica essa interrogação, né, Rafael, mas se você discorda de tanta coisa em 2023, se você concorda com tantos apontamentos que teve, por que então você vota favorável, por que não vota contrário? Porque a gente precisa entender uma coisa, estar aqui nessa tribuna, estar aqui ocupando essa função de vereador, não me traz a discrepância ou a irresponsabilidade de votar a partir do meu gosto pessoal. Isso não é gosto pessoal. Eu posso até dentro das minhas linhas pessoais de pensamento não concordar com um monte de coisas que aconteceu em 2023 e o tribunal também não concordou e pontuou. Agora, quando eu olho para as premissas básicas da constitucionalidade, daquilo que de fato aconteceu, do respeito com o recurso que foi aplicado de forma correta, dentro da saúde, dentro da educação, dentro das demais pastas, dentro do respeito base, aquilo que poderíamos chamar sim de pecado capital, como o Alceu disse aqui, nós temos a plena consciência, a gestão passada, em especial ao ano de 2023, 2024 ainda não sei, não chegou para nós aqui nessa casa, mas analisando agora o que nos cabe em 2023, o que para mim é claro, é que existem apontamentos, mas que não ferem e não agride de forma direta o tesouro municipal, o erário. E isso faz com que o meu voto seja favorável, porque às vezes a gente tem tanto extremismo de pensamento, em que a gente pensa em que tudo aquilo que eventualmente discordamos, nós temos que chutar o balde e ir embora. E na verdade não, nós temos uma responsabilidade pública aqui. A função de vereador é uma função de honra, de extrema importância, para que não permitamos que o município caminhe apenas sob uma ótica política, relacionada ao meu gosto pessoal. Então eu reafirmo, o meu voto é favorável, porque embora eu também acredite que cada um dos apontamentos aqui são apontamentos reais que precisam ser consertados, e quero muito que quando chegar a conta de 2024, esses apontamentos de 2023 já não estejam mais lá, que a prefeita anterior tenha reparado, tenha melhorado, tenha aperfeiçoado. Agora, com muito respeito à função pública que ela ocupou, e eu sei que, de fato, é muito complexo, é muito difícil encontrar um equilíbrio em administrar e gerir bem uma prefeitura, e encontrar um equilíbrio de cumprir todo o respaldo técnico necessário, mas eu preciso aqui deixar bem claro, nós não podemos tornar um alvo rápido de esquecimento algumas coisas que a própria cidade reprovou há poucos dias atrás. Eu não posso dizer que é ótimo, porque a cidade discordaria de mim. Eu não posso dizer que é bom, porque a cidade discordaria de mim. Nós tivemos inúmeros pontos de discordância em tudo isso. E todos nós nessa casa temos uma mínima ciência disso. Porque todos nós aqui, antes de sermos vereadores, somos munícipes, votamos, estamos nas ruas, ouvimos as pessoas. Porque gestão ótima é aquela que tem 30, é aquela que não tem 30 ou 40, mas gestão ótima é aquela que tem 70, 80% de aprovação, como um monte de prefeitos no Brasil todo que foram aprovados e foram para a sua reeleição. Mas enfim, espero muito que em 2024 possamos aprovar algo aqui com menos apontamentos, e aí, quem sabe, ali poder parabenizar aquilo que foi feito. Muito obrigado a todos.
Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Valmir Aparecido Lafayette. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Valmir por 10 minutos. Mais uma vez, boa noite para o presente. Subo aqui nessa tribuna aqui para falar um pouquinho do funcionário público. Dia 28 de outubro é o dia deles, né? Considerando que o dia 28 é comemorado o dia do servidor público em todo o Brasil. E sabemos da importância de exercer essa função pública, seja em esfera federal, estadual ou municipal. Considerando que o dia do servidor público é uma data de reconhecimento e valorização daquele que trabalho diário, constrói os alicerces da gestão pública e garante o funcionalismo dos serviços essenciais da população, né? E não é diferente em nosso município, onde cada servidor é parte fundamental da história do movimento de cana. Incluíram também o PEAD, Frente do Trabalho, os funcionários da Câmara também, né? Todo ele faz parte também desse dia. Muito obrigado. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Thalissa de Souza do Amaral. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 10 minutos. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, né, que vieram aqui assistir a sessão. Pastora Cida, o Tony, vocês moram no meu coração. A Marcelita, o Christian, o Ricardo Jornal Vale Vivo. Estou conhecendo hoje o Kleber. Prazer, a senhora também. Sejam bem-vindos ao plenário. Bom, hoje eu quero aproveitar, né, mês de outubro tem várias datas comemorativas. E em nome da doutora Ana Flávia Guardiano, eu quero parabenizar todos os médicos, né? Dia 18 de outubro foi comemorado o Dia do Médico, dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor, então eu parabenizo todos os professores em nome da nossa sempre professora Thalita Zanin, uma excelente profissional. E eu quero falar, pessoal, da infestação de ratos que teve na Rua do Meio e também na João Mendes de Almeida. Eu recebi, né, alguns moradores lá na porta da minha casa, alguns mandaram mensagem, eu fui lá fazer visita, e realmente uns ratos enormes. Nunca aconteceu de ter infestação, ter sempre teve, mas infestação não. Mas eu comuniquei que eu fiz um ofício, levei até a Secretaria de Saúde, e nós estamos aguardando uma resposta para fazer a desinsetização, a desratização do local, porque é uma praga, né, uma praga urbana, e a gente precisa controlar. Eu falei com o prefeito Gustavo agora há pouco, né, da qualidade dos alimentos que estão na cesta básica. Essa é uma reclamação que eu tenho recebido muito. Hoje eu tive a oportunidade de estar com ele aqui, já falei para ele: Gustavo, vamos dar uma atençãozinha para o feijão, né? Uma qualidade muito ruim. Ele se comprometeu a conversar com a empresa para poder melhorar isso para vocês, todos vocês que são contemplados com cesta no social. Então, vamos aguardar que vai dar certo. Também o assunto é o CDHU. Nessa sexta-feira vai ser feita a entrega das chaves para as famílias contempladas. Eu até cheguei a falar um pouquinho na minha rede social hoje, né? A emoção que as famílias estão sentindo. Conheço pessoas que ganharam, que estão contando os dias para entrar na casa. É um recomeço, uma nova história. Então, que Deus venha abençoar todos vocês. Parabéns, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? A sessão foi bem rápida, teve só 30 minutos de expediente, não consegui nem apresentar meu requerimento, mas na próxima eu apresento e entro nos temas que estavam planejados para a sessão de hoje, tá bom? Aproveitando, né, esse momento, eu quero parabenizar a Silvana Zanin, porque as contas foram aprovadas por unanimidade. Então, aqui nós estamos, né, votando de acordo com as nossas convicções, de acordo com o relatório. Então,
parabéns, né? Contas aprovadas, pode dormir em paz agora. Eu sei o medo que a gente sente, porque já estive desse lado, mas com o parecer favorável do tribunal, não tem como ir contra, né? Então, uma boa noite a todos, Deus abençoe e excelente semana. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo sorteio. Edson Afonso de Lima. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson por 10 minutos. Não, fala. Bom, presidente, eu volto a essa tribuna, né, na explicação pessoal, para parabenizar o homenageado da noite, que é o Kleiber, né, também ressaltar aí o trabalho da mãe dele, que é a dona Hélida, pela força, né, que sempre dá ao filho para estar fazendo esse trabalho junto ao esporte, junto aos jovens. Então, Kleiber, na realidade eu nem ia me inscrever para estar falando, que eu já tinha falado, né, tudo a respeito do seu trabalho, mas fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho por você. Como eu falei aqui na tribuna, independente de eu ser vereador, eu olho o seu trabalho há muito tempo, que você sabe que eu acompanho bastante as crianças no esporte, né? Gosto, levo as minhas crianças para jogar, acompanho você, e você é merecedor dessa moção de aplauso, porque você faz com carinho, dedicação, né? Você foi um dos responsáveis de trazer essa avaliação técnica aqui da Inter de Limeira. Então, todo o meu reconhecimento, meu carinho por você, pela sua pessoa, pela sua mãe, que sempre está junto, dando força para você. É uma pessoa, para quem que não conhece o Kleiber, o trabalho dele, ele tira do bolso dele para estar ajudando os jovens, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo essa moção de aplauso. Hoje eu tenho esse respaldo de estar fazendo isso, porque é merecedor, e que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa, fazendo esse trabalho, porque você, aqui no esporte de Canas, você está fazendo a diferença. Não só no esporte de Canas, né, porque se for pegar a sua trajetória, você já fez aí vários trabalhos dentro do esporte, junto à juventude. Então isso aí é gratificante, a gente está vendo. Eu que acompanho bastante, gosto bastante de ver as criançadas no futebol, todas as modalidades, né? Mas o futebol é específico, é o que eu mais tenho uma atração, assim, pelo futebol. Então, fica aí meus parabéns mais uma vez, tá bom, Kleiber? E a você, sua mãe, e conte comigo, naquilo que tiver ao meu alcance, pode contar comigo, para a gente estar aí trabalhando e desenvolvendo um bom trabalho, tá bom? Boa noite a todos. Título do primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo sorteio. Não há, presidente. Antes de encerrar a sessão, queria aqui agradecer a presença do Kleiber. Parabéns, Kleiber, pelo seu trabalho, não é de hoje, é de muito tempo. Queria cumprimentar aqui também a dona Eli. Venha sempre na sessão de Câmara, venha acompanhar o trabalho dos vereadores. Queria cumprimentar aqui o Christian e a Marcelita, que está aqui presente hoje também. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.